banco. Então, eu achei genial isso daí. Muito legal. Tem uma ideia, Cris, de um americano que ele dá aula na Singularity University. É o Peter Diamandis. Não sei se estou falando sobre o nome dele da maneira correta. O Walter Longo já me corrigiu uma vez aqui. Mas depois eu vi os outros caras falando assim também. Mas em todo caso, ele tem um conceito que ele chama de 6Ds. Que eu vi que o Nubank aplicou, né? Talvez até sem saber. Porque ele pegou isso do que acontece no mercado. Sim. Ele fala que o primeiro D é de tornar um processo que ele é muito físico, muito material, digital. E o segundo D seria uma decepção. Porque o digital no começo não tá igual ao material. Nem todo mundo se adapta. Só que depois da decepção, como o digital melhora muito rápido, vem a disrupção. Então eu imagino, por exemplo, os grandes bancos olhando para vocês no começo. Olha, os caras são digitais. Aí vem o segundo D, eles não são uma ameaça. Até que uma hora vocês viram uma ameaça, que é a disrupção. Sem Depois da dúvida. disrupção, vocês, como não tem uma base física, conseguem desmaterializar o negócio, desmonetizar, deixar tudo mais barato e, por fim, democratizar. Quando que os grandes bancos viram esse pessoal aqui que a gente achou que era doido, eles não são doidos? Quando que você falou Ferrou. assim, agora eles descobriram a gente como uma ameaça? Eu não sei dizer, assim, exatamente, foi em fevereiro de, né? Não, claro. Mas Sabe, um marco temporal na sua cabeça. Conseguimos. Assim, mas durante muito tempo... Não, mas conseguimos ao contrário, né? Porque a gente tava muito querendo ficar embaixo do radar, né? Tipo, assim, a gente queria o contrário. A gente tava felizão, assim, que ninguém tava prestando atenção, sabe? Porque no começo era isso. Tipo, eles olhavam e falavam assim, mas, esse cartão, ninguém vai querer esse troço. Não tem nem ponto. Não tem cartão adicional, não tem não sei o quê. E, de fato, não tinha muita coisa. Mas tinha outras coisas que eles não valorizavam, né? E que os clientes passaram a valorizar. Que os clientes nem sabiam que sequer era possível, né? Então, assim, a gente torcia para ficar o máximo, do tipo assim, a gente ficava bem quietinho, Comendo né? Do quieto, tipo, né? nossa, tipo, a última coisa que a gente queria era a turma justamente levando a gente a sério e querendo reagir, né? Mas já tem alguns anos, eu acho que a gente vê o mercado todo avançou bastante do ponto de vista digital, todo mundo correndo para melhorar os seus aplicativos, né? Alguns bancos tradicionais lançaram os seus bancos digitais, né? Mas é difícil, assim, não é por falta de querer, né? Eles têm, o que eu estava falando, tecnologia legado, né? Aí você fala assim, melhorei meu aplicativo. Tá bom, mas o sistema que tá por trás é o mesmo da década de 80, lá programado em COBOL, colega, sabe? Assim, tipo, a base de dados continua um macarrão ali, um negócio, né, cheio de fita crepe e band-aid, entendeu? Então é difícil oferecer uma experiência realmente boa, né? Mas pra gente, sei lá, acho que nos últimos anos a gente viu, de fato, assim, bastante reação. Mas, o que eu falo, o cliente vota com o bolso, né? Eu tenho no meu imaginário que sempre que as pessoas percebem a sua potência, elas meio que tentam copiar de alguma forma. Eu acho que teve um pouco disso, né? Acho que a gente vê quando os bancos começaram a querer tornar digital, fazer Sim. coisas parecidas, né? Tirar as tarifas. Eu acho que foi bem por aí. Deve ter sido o quê? Uns 4 anos? Bom, hoje o que mais tem é banco digital. Se eu bater o carro numa árvore, cai uns 4. Só que Porque tá surgindo pra caramba. Mas Você abre a vocês geladeira, desbravaram. Tem alguém te oferecendo, né? Uma Pois conta tem digital. um anúncio ali, né? Conta taxa zero, cartão. Mas vocês desbravaram esse caminho. Mas então, eu só finalizando, mas copiar é muito difícil, porque você tem que fazer e oferecer um serviço muito incrível. Eu diria que copiar é mais fácil do que criar. Sim, com certeza. Eu vejo isso do Materializa, eu tenho um programa de hábitos e tal. E tem muita gente que tenta fazer igual. Só que é muito difícil fornecer tudo que eu forneço, porque dá trabalho pra caramba, né? É isso aí. E aí eu fico imaginando que, basicamente, com tudo é assim. Então, pra você copiar, não é só copiar. É porque dá trabalho. Você tem que estar lá, você tem que também ter menos lucros, talvez, né? Certamente. Abrir mão de muita coisa. Copiar pode ser difícil, mas criar é muito mais difícil. Com porque já tem uma certeza. base Não, depois, com né? certeza. A gente até Com pode certeza. falar que a cópia é um elogio sincero. E muita gente foi na esteira do Nubank depois que vocês criaram. E tem um ditado americano que eles falam que os pioneiros, eles ficam com as flechas e quem vem depois nas diligências pega a terra, né? Pioneers get the arrows, sellers get the land, alguma coisa assim. E no começo vocês eram azarão, lutando contra os grandes bancos. Hoje, vocês são... Lógico que isso muda todo dia, e quando sair o podcast talvez já tenha mudado, mas atualmente vocês são a maior instituição financeira da América Latina. Agora não tem um pessoal que está começando a atacar vocês. Eu já vi até alguns já ataques. Só que o mais interessante é que quando tem os ataques, eu vou nos comentários e tem os clientes defendendo vocês. É sempre Eu nunca consegui um cartão de crédito, até o Nubank me dá não sei o quê. Então é muito bacana essa relação. Mas você viu que mudou, né? Vocês eram antes o azarão e agora vocês são a instituição a ser batido.
Foi uma mudança, a gente viu, assim, até um pouco em alguns ângulos da cobertura que a gente tem, né? Porque como a gente acabou crescendo, agora as pessoas... Agora, o legal é achar defeito, né? Tipo, E óbvio que a gente tem, né? Assim, nenhuma empresa é perfeita, toda empresa tem problemas, mas o que eu falo é que o que define uma empresa não é ela ter ou não ter problemas, todas têm. É como ela lida com esses problemas, né? Como que ela honra os compromissos dela, enfim. E por isso que a gente vê, mesmo quando a gente vê algumas dessas críticas, que, enfim, podem ser mais bem embasadas ou muitas vezes completamente infundadas, mas os clientes estão ali defendendo, né? Isso é muito, legal. muito bonito de ver. Porque justamente quem está ali de verdade, né, no dia a dia, sendo nosso cliente, sabe da diferença, né? Então, é muito fácil olhar de fora e criticar. E essa história de crítica, gente, assim, tem duas coisas que eu sempre procuro me lembrar, né? A primeira é a seguinte: o único jeito de você não ter crítica nenhuma, de você não receber nenhuma crítica, é você não fazer nada, né? Aí você realmente ninguém vai te criticar. Mas também E você não pior vai que fazer porra nenhuma. vão criticar ainda. Porque você não Fulano faz. não faz nada. Vão criticar, nem assim, nem assim. Sei lá, de repente você tá ali meio planta, né? Do tipo assim, o pessoal nem te vê, né? De repente, né? E a outra coisa, assim, em geral, cara, quem tá te criticando, você nunca vai ser criticado por alguém que faz mais ou melhor do que você. É só quem faz menos ou pior. O cara tá preocupado em fazer o dele, né? Quem tem tempo é pra melhor isso. que você não vai se dar o trabalho, entendeu? Tem mais o que fazer. Então, sempre que vem uma dessa, eu falo, cara... Tem um conceito do Nietzsche, né, do filósofo, onde ele fala que, basicamente, você tem dois tipos de pessoas, as ativas e as reativas. Ele fala que as ativas são aqueles caras que têm a chamada vontade de potência, que ele fala, né? O cara vai lá e ele abre uma empresa. Ele quer que a empresa dele, que hoje vale 1 milhão, valha 2, 3, 4, 5, 6 bilhão. Se ele tem 5 mil clientes, ele quer ter 10, 15, 20, 30. Ele quer crescer. E tem o cara reativo, que precisa do ativo para viver. O reativo, ele fica o tempo todo criticando o ativo, então a existência dele se baseia em algo que outras pessoas fazem. E aí ele fala o seguinte, que enquanto o ativo ele só quer crescer, o reativo ele quer tolir o crescimento do ativo. Fala, não, esse cara não pode fazer isso. Então ele diz até que as regras morais, a maior parte delas, foi criada por pessoas reativas. E aí pegando palavras do professor Clóvis Porque Barros, precisavam de regras, né? ele fala que a Pra sociedade, tolir as regras morais foram criadas por um sindicato dos bundões, né? Porque os ativos querem só crescer, entendeu? Então quem fica criticando muito é esse cara que é o reativo, que não tem tanta coisa pra fazer assim, não tem tanta capacidade quanto a pessoa ativa. Ó, Mas aí Se ficaria... você estivesse construindo alguma coisa, eu não estava preocupado, né? Não exatamente, tinha tempo é para